Boa noite com Jesus. Amém. Vamos por fé. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e saqueemos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus seguirá, o Senhor chamará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor, os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, e citarei o teu nome, ó Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te ungirei. Pegue-me, e eu te darei as nações, por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os encararás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria com tremor. Beijai o filho, para que se não pereçai no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado o Senhor Deus, como diz a Escritura, bem-aventurados são todos aqueles em que confiam. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, pois estamos confiando apenas em Ti, ó Pai. Te agradecemos imensamente por termos conseguido um lugar para cultuar e termos encorajado para vir à Tua casa. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia. E não tem como, Pai, aquele que vive com o coração reto, esperando receber algo de Cristo, algo de Ti, sair decepcionado. Porque o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. Estamos felizes por isso nesta noite. Que o Senhor possa tomar conta desta pequena reunião. O Senhor possa nos encher com o Teu Espírito Santo. Com a graça do Senhor possa estar em cada vida nesta hora. Dai-nos um bom tempo. A unção dos céus possa tomar cada pessoa, tanto para cantar, tanto para ouvir e falar a Tua palavra, Senhor. Seja com Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis nos assentar. Nós vamos cantar o hino número 284. Pelas montanhas. 284. Peregrinando pelas montanhas.
Hino de número 289, 289. Jesus, haverá
almeja viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. 282, aí eu vou pedir para o momento para tirar o verbo. 282. Pela fé que uma vez me foi dada. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta vida, combati o combate do amor e coroa terei de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Graças a Deus. Nosso último hino, 276, 276, bem conhecido.
meus pecados revi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Com ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Graças a Deus. Vamos por de pé. Somente 3 minutos. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Graças a Deus. Senhor Jesus, teu povo tem louvado a Ti. Cremos que o Senhor tem recebido a nossa adoração, porque Tu sabes melhor do que eu, até melhor do que qualquer coração, que fazemos com sinceridade, não querendo projetar o homem, mas apenas louvar o Teu nome, agradar o nosso espírito com seus louvores. Pedimos nesta noite, Pai, de oração, o Senhor prepare os nossos corações para receber a Tua palavra. Que nada adianta, Pai, trazer uma palavra ungida se os ouvidos daqueles que ouvirem não estiverem ungidos. Toma a Tua congregação sob o seu domínio nesta noite. Cada tipo de espírito e pensamento que afaste a atenção da Tua palavra possa ser tirado de nossa mente. E o Senhor possa trabalhar de uma maneira sobrenatural, como sempre tem trabalhado em nossas vidas. Nesta hora nós se rendemos a Ti e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, pedimos perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Aqueles que têm as escrituras podem abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 20.
se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Amém? Vou repetir isso. Mas agora, grave isso. Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Amém. Podemos assentar. Senhor, continue abençoando a leitura de sua palavra. Eu tinha terminado de ler em casa a mensagem discernimento de espírito, e eu comecei a ler a mensagem do nascer do sol. E o irmão Brana, numa época de Páscoa, o irmão Brana toma um tema, uma abordagem diferente. Os mais modernos vão dizer de um paradigma diferente, é um olhar diferente sobre a ressurreição. Porque a base da fé cristã, o cristianismo, está constituída na ressurreição de Cristo. E Paulo está dizendo isso, que se Cristo não ressuscitou, então a pregação do Evangelho não é válida. E também estava afirmando, há uma ressurreição dos mortos, porque Cristo ressuscitou. A prova disso, que se passaram muitas grandes pessoas na terra, alguns Buda, outro Maomé, tem guardas esperando em sua sepultura, esperando ele ressuscitar, e a hora que ele ressuscitar diz que ele irá subir no cavalo e vai conquistar o mundo. Mas a nossa sepultura, a sepultura de Cristo é a única que está aberta. Ele deixou aquilo como um sinal, dizendo: se eu ressuscitei, vós também ressuscitareis. E o profeta de Deus, ele toma um cuidado para tirar a nossa atenção das festas, tirar a nossa atenção como se fosse um costume. Mas ele diz: isso aqui tem que ser uma adoração. Eu sempre digo, não faça da casa de Deus um costume. Não faça da fila de Santa Ceia um costume. Hoje é o primeiro domingo do mês, eu estou indo lá tomar a Santa Ceia, como costume. Mas faça isso com sentimento, entendendo o que te possibilita você estar aqui, o que possibilita você crer numa ressurreição, algo a mais do que esta vida. Foi porque Deus se fez carne, parou na brecha por nós e tomou os nossos pecados e ressuscitou. E dizendo: porque eu vivo,
vós também vivereis. Eu não quero vir aqui, e o profeta de Deus chama a atenção para isso, pregar um Deus histórico, contar uma história que aconteceu com o profeta Daniel nas covas dos leões, contar uma história que Jesus passou na terra aqui, fez muitos milagres, morreu e ressuscitou, apenas contar uma história para nós. Eu quero pregar um Deus vivo, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que realmente muda a vida das pessoas e as pessoas não conseguem entender o porquê. Um Deus que cura, que liberta. Porque se nós temos o mesmo Espírito de Deus, somos testemunhas de sua ressurreição, somos testemunhas de sua ressurreição, porque recebemos o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É assim que diz Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que levantou Jesus dos mortos habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Irmão, isso é sério. Isso é a base da nossa fé. E ele disse assim: se pedires o que quiser, pedis o que quiser, se você tem esse Espírito, se as palavras dele estão em você, e eu considerei isso. Agora eu pergunto uma coisa: uma pessoa cheia do Espírito de Deus pede qualquer coisa? Uma pessoa que diz que tem a mente de Cristo pede qualquer coisa? Não. Ela vai pedir o que o Espírito lhe direcionar a pedir. A gente não pode banalizar as coisas. E a gente não pode também a querer que as coisas sejam do nosso jeito. Nós apenas temos que continuar crendo. Eu estava dizendo isso para o menino hoje pela manhã, ele me deu carona da empresa. Porque as coisas não estão dando certo. Eu disse: mas as coisas só têm melhorado para você desde que eu te conheço, 9 meses, 10 meses. Mas isso, aquilo. Eu falei: você tem que crer que tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Aí me trouxe aqui hoje, deixou aqui na hora do culto. À tarde disse: o que você fala? Aconteceu. As coisas mudam. Deus supre as necessidades de seus filhos. Agora, lembre-se disso. Você não prega um Deus morto, um Cristo morto ou um Jesus histórico. Você prega um Jesus vivo que vive em você. Do contrário, a nossa fé é vã. Grave isso. O que te possibilita você vir ser batizado, os seus pecados ser perdoados, é porque Cristo ressuscitou. É porque Ele tomou o seu lugar. O profeta de Deus, ele toma algumas escrituras. Ele lê Apocalipse 1:17 ao 18. Onde diz: e quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele expôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Consolação. Quando eu leio isso aqui, o coração se abre de alegria. Ele tem a chave da morte e do inferno.
você não é tirado desta terra nem antes e nem depois. E sabe o que me consola? O diabo ele quer mandar todo mundo para o inferno. Mas ele não tem a chave, nem da própria casa para te mandar para o inferno. Quem tem a chave é Deus. Ele não pode. Eu falo para as pessoas, a sua vida está no inferno. Sabe, o Deus que nós pregamos, Ele desce lá e te tira desse inferno. Você sabe que antes da ressurreição de Cristo, o Hades e o paraíso eram juntos, eram separados apenas por um abismo. Depois que o pecado foi instituído, quando Eva caiu, então eles ficavam no mesmo lugar, só que havia um abismo que separava os salvos de um lado e os perdidos de outro. Você pode ver isso na parábola ali do jovem rico e de Lázaro, que Lázaro, quando morreu, foi para o seio de Abraão, e o jovem rico foi para o Hades, ali perdido. E quando ele olhava o jovem rico, ele achava que estava tão perto, dizendo assim: faz o seguinte, molha a sua mão na língua e coloque a mão, o dedo na minha língua, porque ele achava que estava perto. Aí Abraão falou: não, mas tem um abismo que separa. Naquela época, as feiticeiras podiam ir até ali também. Foi assim que aquela feiticeira chamou o outro Samuel. Era Samuel que estava ali. Tanto é que a profecia de Samuel se cumpriu. Falou: para salvar, amanhã mesmo você estará aqui comigo. Mas quando Cristo morreu, a Bíblia diz que ele desceu lá, pregou as almas encarceradas, aqueles que não creram nos dias de Noé, tirou os seus dali, separou. A Bíblia diz que pegou o cativeiro, livrou o cativo do cativeiro, subiu ao alto e deu dons aos homens. Ele separou ali. Tanto é que quando houve a ressurreição, a Bíblia diz que foram vistos, os salvos foram vistos em milhares. Abraão andou pelaquela terra, enquanto Jesus estava ali na ressurreição, quando ele ressuscitou, ficou uns 40 dias aqui na terra. Depois da ressurreição, a Bíblia diz que os santos profetas foram vistos andando pelas ruas ali, porque Jesus chamou, tirou e separou. Agora não vamos mais para o mesmo lugar. Separou as dimensões. O profeta de Deus explica: a quinta, a região dos perdidos; a sexta, a região dos salvos. Separou, houve uma separação ali. Agora, eu tenho a chave da morte e do inferno. E você imagina, aquela manhã, o profeta de Deus disse assim: foi muito bonito a primeira vez que o sol brilhou nessa terra. Lá em Gênesis, quando ele disse: haja luz. Era escuridão, foi lindo aquilo. O sol secou a água, fez a semente que estava ali germinar. Mas ele disse que isso não foi nada comparado quando Jesus ressuscitou dos mortos. O sol brilhou melhor, porque o Criador voltou ali. Nada comparado àquilo. Não há nada comparado à ressurreição. Não há nada comparado à eternidade. Não há nada comparado a ter o Espírito de Deus em você. O profeta de Deus diz assim, parágrafo 18: agora vocês sabem, e talvez tenham escutado a rádio e aos diferentes ministros falando, e ouviram esta madrugada o nosso nobre irmão Nélio falando sobre a ressurreição. Eu pensei que talvez haveria de tomar um caminho um pouco diferente, não para diferir, mas somente para agregar um pouco mais. Talvez vendo de um outro ângulo, pois nas Escrituras, em qualquer ângulo em que você as tome, elas sempre lhe declararão a Jesus Cristo. Não pode se apartar disso de maneira alguma. Elas sempre declaram a Ele.
e sua vida tem sérios. Como é que Jesus agiria desta forma? Como é que Jesus agiria nesse sentido, nesta situação? Se sou um representante de Cristo, entenda a tua responsabilidade. Se sou um representante de Cristo, sou a noiva e o corpo de Cristo na terra, como é que Cristo agiria nessa situação? Se as minhas mãos são as mãos dele, se os meus pés são os pés dele, como é que eu caminho nesta situação? Se a minha mente é a mente dele, como é que eu penso nesta situação? Você pensa esperando em Deus. Jesus disse: o filho não faz nada a não ser que o Pai lhe mostre. Agora no mundo hoje as igrejas estão celebrando cultos nesta manhã, falando da manhã de ressurreição. Pelo menos nos Estados Unidos, neste lado da terra, em memória do maior triunfo que o homem tem conhecido. Penso que quando ele morreu como Salvador, ou melhor, quando ele nasceu como menino, pois não podia haver estado aqui a menos que houvesse vindo à terra. Penso que quando morreu, certamente ele pagou a dívida por nossos pecados. Eu fico feliz, eu sempre digo isso. Não há coisa mais sobrenatural do que você ouvir de Deus: os seus pecados estão perdoados. Filho, você caminhou errado, você andou errado, mas os seus pecados estão perdoados. Certamente ele pagou a dívida por nossos pecados. No entanto, temos nascido muitos meninos, e tem havido muitos bons, e tem havido muitos homens, e tem havido muitos bons, muitos homens que têm sofrido e têm morrido por causas boas. Porém, têm sofrido e têm morrido por causas muito boas. Porém, até este dia, não tem havido um que pudesse levantar-se a si mesmo dentre os mortos. Certamente Jesus morreu e pagou a dívida por nossos pecados. Aquele homem matou o filho do rei e foi para a cadeia esperando a sentença de morte. E o rei foi conversar com ele: por que você matou meu filho? Ele disse: eu não sei. Eu tive inveja. Eu queria ter o que ele tinha. E quando eu vi, eu fiz aquilo. Mas um dia, a história conta que ele chegou na porta da prisão. O rei passou a carruagem, estendeu um lençol vermelho, disse: a dívida desse homem está paga. A dívida desse homem está paga. Tirou ele da cadeia e disse: agora você vai ser meu filho. E tudo que era dele é seu. Não é o quadro que nós estamos vivendo. Nós matamos o Filho de Deus por causa dos nossos pecados. E Deus disse: agora aqui está pago. Agora vocês são meus filhos. E tudo que é dele é de vocês. Retomou o nosso lugar. Põe isso na minha conta. Sendo que esta semana é a mais festejada de todas de toda a história. E temos a maior celebração de todos os tempos. Foi no domingo da ressurreição, quando ele provou o que antes havia dito.
Os homens podem dizer coisas das quais não se pode ter uma confiança absoluta até que haja provado ser a verdade. O homem pode dizer coisas se você não confia até que aquilo aconteça. E o homem às vezes promete e não cumpre. Mas o nosso Deus, Ele não falha. Ele prometeu que te curaria. Mas eu falo para você, Ele não vai fazer isso. Ele já fez. Lá no Calvário Ele pagou a dívida. E sabe o que Ele deve põe na minha conta? Quando Ele disse está consumado, Ele estava dizendo os seus pecados foram perdoados. Aquela doença que você terá lá na frente está curada. Você precisa aceitar isso. Aquela dificuldade está desfeita. Ele já cumpriu. Ele não só prometeu, mas Ele já cumpriu aquilo. Se você tivesse ideia, profeta de Deus dizendo, o que é que você tem nas mãos? É a mesma coisa que você ter um cheque em branco. Você pode colocar qualquer valor ali, ir lá no banco e retirar aquele valor, porque ele tem fundo. Ele disse, nós temos um cheque em branco assinado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é pouca coisa, não. Eu falo, o sangue de Jesus Cristo não perdeu o seu efeito. O Evangelho não perdeu o efeito. A mensagem não perdeu o efeito, porque se ela é de Deus não pode perder. Ela ainda continua salvando, curando, libertando. Não é nós que temos que mudar, não. Não é a mensagem que tem que mudar, é nós que temos que mudar. É nós que temos que se adequar à palavra de Deus. E o restante confiar. Porque quando você cumpre os requisitos de Deus, a responsabilidade é dele. Como ele foi responsável com Moisés ali, quando tentaram imitar o que ele fez, jogando a serpente também, mas a diferença é que Moisés foi comissionado por Deus, e ele sabia onde ele estava, então ele não precisou se agitar, ele simplesmente esperou o agir de Deus, porque foi Deus que o comissionou. E ele vem e diz assim, olha, quando ele ressuscitou, ele dizia, ir por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, e esses sinais seguirão os que crerem. Nossa responsabilidade é pregar, a nossa responsabilidade é orar para os enfermos. Agora, e a cura, pastor? E a libertação? É dele, a responsabilidade é dele. O profeta de Deus, o homem, Deus agiu mais com cura na face da terra. Diz assim, ó, se eu orar por 10 pessoas hoje, as 10 morrerem, amanhã eu estarei no meu posto de dever orando novamente por 10, por 1000 pessoas, porque Ele mandou eu orar. Mas se curar, a responsabilidade de quem deu a promessa. E pregar o Evangelho, a responsabilidade de quem deu a promessa. E trazer as pessoas, a responsabilidade é dele. Agora eu tenho que estar no meu posto de dever. Mas Jesus vai vir amanhã. Vamos continuar trabalhando, mas vivendo uma vida firme no teu posto de dever. Nenhum homem foi chamado fora do seu posto de dever. Eliseu estava arando no campo. Os apóstolos estavam ali pescando quando foram chamados. Você não vai ser chamado fora do seu posto de dever. Os filhos de Deus têm um lugar para congregar na casa de Deus, no teu posto de dever. Adorando a Deus em casa, no trabalho, no teu posto de dever. Você não vai ser chamado por Deus fora do teu posto de dever. É necessário estar no posto de dever. Os homens podem dizer coisas as quais não se pode ter uma confiança absoluta até que haja provado ser verdade. Deus tem dito, examinai tudo e retende o bem,
E Ele não dirá a você que fizesse algo que Ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Então Ele deu a prova de quem era esta pessoa que morreu por nossos pecados. E Ele disse: não temais, eu venci o mundo. Não temais, eu venci o mundo. Sabe? Eu vou encerrar que o nosso tempo já foi um curso de oração. Mas eu marquei isso aqui. Satanás não quer que você nasça de novo. Ele não está preocupado se você está vindo à igreja, porque ele mesmo vem à igreja. O profeta de Deus nos ensina isso, e ele estava lá na reunião do céu, lá querendo Jó. Depende para quem você vai dar ouvido. Ele não está preocupado com quão religioso você é, qual for sua doutrina. Se você passar por alto essa vida, então de maneira alguma vai ressuscitar. Não importa quão religioso, quão bom, ou quantas igrejas tenham pertencido, ou a quantas pertencerá, não importa se você não tem nascido de novo. Nicodemo chegou, era dos maioral, era mestre, era entendido, e começou a falar bem de Jesus. Jesus olhou para ele, não estava nem ouvindo o que ele estava falando, mas momento, o que você faz essas coisas, só se Deus for com uma pessoa, um elogio, Jesus nem olhando. Jesus falou assim, só olhava para ele dizendo, necessário nascer de novo, porque do contrário você não pode ser filho de Deus. Ele não está preocupado com aquele jovem rico e seguia todos os mandamentos dele no início e estava almejando pela vida eterna. Ele sabia que lhe faltava algo, e Deus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e Jesus amou aquele rapaz. Mas ele diz, falta uma coisa: anunciar que tem em me seguir. O profeta de Deus, ele começou a olhar através dos fundamentos, dos pensamentos, foi lá atrás, no princípio, e não poder encontrar representação ali. Porque do contrário, eu digo, quando foi com Zaqueu, rico, publicano, taxado como ladrão, porque coletava os impostos, Jesus nem precisou falar para vender e seguir. Quando Jesus começou a falar com ele, ele já disse: Senhor, o arrependimento bateu. Ele disse: olha, eis que vendo metade dos meus bens e dou aos pobres, e se eu tenho fraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Aí ele disse: hoje veio salvação para esta casa, porque este também é filho de Abraão. Mas isso só foi possível por causa daquela ressurreição. Um Deus que se importa com você. Aquela mãe, quando recebeu o profeta em sua casa, orando a noite inteira, ela disse: Deus, eu sou a viúva, mas aonde está o teu Elias? E Deus mostrou uma ombreira chegando, isso era às 2, 3 horas da manhã. Ela correu para frente do portão, ficou esperando a manhã inteira passar, até que Deus segurou aquele avião para o profeta e fez ele caminhar. Isso era às 8 horas da manhã, ele chegar ali na porta, ele estava esperando. E quando o profeta de Deus começou a falar sobre o seu ministério, o filho dela morreu. E ela não estava preocupada se ele ia morrer, ela estava preocupada, é porque ela disse que quando ele falava que ele estava perdido no mar, e não sabia para onde ir, sem direção, ela disse: isso dói no meu coração. Eu queria ouvir pelo menos que ele estivesse salvo. Então ele disse: você sabe que o meu ministério é orar pelos enfermos. Ela falou: não sei, não sabia. Ela nem sabia quem era William Branham.
Quando ele disse meu ministério é orar pelos enfermos, ela disse, eu sabia que ele não iria me decepcionar. O nosso Deus não falha. A promessa que foi dita aos Tessalonicenses ali, que ele viria, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, e nós que estivermos vivos seríamos transformados. Depois disso seríamos arrebatados. Ela é verdadeira. Porque você não prega um Deus histórico, mas um Deus vivo que quer morar em seu coração. Amém? Nós vamos tirar os nossos momentos de oração. Eu vou pedir para o Emílio vir começar a oração, para o irmão amigo, e depois a gente encerra. Aqueles que podem se ajoelhar. O rapaz, ele passou aqui, deixou um bilhete para nós aqui, e já passou algumas vezes aqui. De oração por Eliseu Bispo Santo, Guilherme Bispo Santo. Eu acho que é Francisco, Maria. Eu creio que vamos dizer que é a família Santos. Eu não consigo entender. Peço oração pelo meu avô, minha avó, estão de idade já. Eu escrevi aos domingos quando puderem vir também. Então, aqueles que podem se ajoelhar, Mamília, pode vir orar. Senhor, nosso Deus, mais uma vez estamos aqui por Tua graça. A Tua graça, ela tem feito a diferença na nossa vida. Tua graça, ela veio a todos, mas nem todos aceitaram a Tua graça. Nem todos aceitam a Tua graça, mas nós precisamos dela, Senhor. Deus amado, muito obrigado por nos dar mais um dia de vida. Senhor amado, não sabemos até que dia nós estaremos por aqui, mas uma coisa nós pedimos ao Senhor, que nos ajude a nós continuar firmes, crendo cada dia mais na Tua palavra, ó Deus, e vivendo uma vida que Te agrada, uma vida submissa ao Teu Espírito, ó Deus, e vivendo sobre o Teu domínio, como o Senhor fez com aquele jovem que o Senhor recolheu com 18 anos de vida. Ó Deus bendito, o Senhor, Pai bendito, aquele jovem cumpriu o propósito do Senhor na vida dele. Pai amado, que o Senhor nos ajude a nós cumprir o Teu propósito na nossa vida. Estarmos nos nossos postos de deveres, cada um de nós, vivendo para o Senhor toda a nossa vida. Abençoa meu lar, minha família, minha esposa, minha filha. Deus, esta congregação continue abençoando, Senhor. Pastor Tiago, a família, a igreja onde nós nos reunimos juntos e cada um dos Teus filhos espalhado em toda a face dessa terra. Deus bendito, prepare-nos, ó Pai, para o rapto, nos dê condição, nos capacite, nos ajude, nos sustente, nos guarde, ó Deus, e nós oramos por esses pedidos que aqui estão, dessa família Santos, que o Senhor, ó Deus, dê a eles aquilo que eles precisam, a saúde, seja lá o que for, ó Pai, que o Teu propósito possa atingir as almas eleitas do Senhor, ó Pai, e que cada um, Senhor, que anela por salvação,
ela só existe em Jesus Cristo. Ajuda, Senhor, aqueles que ouvem a Tua palavra, abre o entendimento de cada um para poder, Senhor, se arrepender. Ó Deus, da vida que às vezes vive, Pai amado, nos ajude, perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Somos humanos, mas nós desejamos vencer. E por isso estamos aqui, lutando a cada dia da nossa vida. Abençoe os avós do pastor Tiago, abençoe todos que aqui se encontram debaixo deste teto, Senhor. Nossos visitantes, as famílias deles, Senhor, e aqueles que ouvem esta mensagem, que possam, ó Deus, decidir por suas vidas. Pai bendito, porque só